Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, Salmo 109 ao 111. E esse é o Salmo de Davi, o 109, falando da luta contra os inimigos. E no fim tem um pouco de messiânico também, pagaram-me o bem com o ódio. Também esse salmo fala de Judas, sobre ele ter perdido o seu encargo e tomar outro seu lugar. Gálatas, capítulo 1, verso 1, Paulo diz que ele é o apóstolo de Deus, escolhido por Deus e por Cristo Jesus, e não por homens. Apóstolo é comissionado pelo próprio Cristo e não por homens. Quem comissionou o apóstolo Paulo foi Cristo no caminho de Damasco. Há muitos erros no nosso meio hoje. Homens que se intitulam reverendo, apóstolos. O único reverendo é Jesus, digno de ser reverenciado. E apóstolo tem que ser comissionado pelo próprio Cristo. Então o Salmo diz, ocupe outro seu encargo. E em Romanos 11:13, Paulo fala, eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Esse salmo também é um recado para aqueles que não usam de misericórdia. Davi está falando, não usou de misericórdia, que a maldição o apanhe e que a bênção corra dele. Davi então fala contra os seus inimigos, aqueles que pagavam o bem com o mal. Ele fala também, não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Verso 21, ele apela para o livramento de Deus, para que Deus o livre pela sua misericórdia. Porque eu estou aflito e dentro de mim sinto ferido o coração. E o verso 25, sobre o Messias, quando me veem, meneiam a cabeça. O que é menear a cabeça? Balançar a cabeça de um lado para o outro, simbolizando desprezo por aquela pessoa. E quando Jesus estava na cruz, eles passavam meneando a cabeça. Então esse salmo tem uma parte messiânica. Quando me veem, o meu opróbrio meneiam a cabeça. Fala, muitas graças darei ao Senhor, porque ele exalta o pobre, pondo ele à sua direita, para livrar os que julgam a alma. Salmo 110 é outro salmo de Davi, um salmo messiânico. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. No verso 4 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nome Melquisedeque, Melech-Tzedeque, rei da justiça, do qual Abraão ceia e dá os dízimos. Jesus Cristo, como diz aí o Salmo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que o livro de Hebreus diz é que Jesus Cristo é sumo sacerdote, segundo essa ordem, a ordem dos reis da justiça. Ninguém sabe o autor do Salmo 111, mas ele é atribuído a Davi. E esse salmo fala das obras magníficas de Deus. Inclusive você que está me escutando é uma delas. Você é único, não existe no mundo ninguém igual a você, ninguém tem a sua impressão digital. E você é uma obra-prima do Deus Todo-Poderoso, que te fez no ventre para que você seja filho dele. E o Salmo diz que o Senhor dá sustento àqueles que o temem e guardam a sua aliança. No verso 7 diz que as obras das suas mãos são verdade e justiça. No verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A maior sabedoria é temer a Deus. E o problema maior não é esse temor ter se perdido das pessoas do mundo. É esse temor estar perdido dentro do nosso meio, dentro dos nossos irmãos na igreja. Hoje os cristãos, muitos não têm mais temor do Senhor. Não é o temer de ter pavor de Deus, não é isso. É respeitar, é obedecer a sua palavra, é andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você amar só quem gosta de você, que vantagem tem? Os ímpios também, as pessoas do mundo fazem a mesma coisa. Amai os que vos odeiam e abençoai aqueles que vos perseguem. E assim tereis filhos do vosso Pai Celestial. E o Salmo termina, o seu louvor permanece para sempre. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Fica na paz.